Ok, agora sim, então, dando início à nossa aula de número 35, resolução numérica de EDOs. Hoje nós vamos falar de métodos implícitos. E eu vou falar de dois métodos implícitos aqui. Um método de Euler implícito e um outro chamado método de Gauss-Legendre implícito também. Eu vou discutir um pouquinho só de teoria, para a gente poder falar sobre esses métodos, e depois nós vamos para o laboratório, aonde nós vamos implementar esses métodos e fazer algumas experiências, comparando os resultados que nós vamos obter com os métodos de integração que foram vistos antes. Ok? Bom, então vamos lá. Começando, o que seriam métodos implícitos? Eu já dei umas dicas para vocês na aula anterior, talvez eu já falei um pouco disso. Mas pensa assim, que você tem um método cujo processo iterativo é dessa forma aqui, né? Você vai, a partir de um yn, você vai fazer alguma conta, acho que aqui tem um h multiplicando, né? Você vai fazer uma conta e vai encontrar, né, somar o yn alguma coisa para obter o yn mais 1. Nos problemas implícitos, nos métodos implícitos, o que acontece é que essa parte aqui da fórmula, ela depende do yn mais 1 também. Quer dizer, ela vai depender, em geral, de valores desconhecidos do y. Certo? Então, é implícito por causa disso, porque você pensa assim, eu quero calcular esse valor, mas para eu calcular esse valor, eu preciso dele. Você criou uma coisa assim que parece um raciocínio circular, né? Eu quero calcular aquela quantia, mas para calcular aquela quantia eu já preciso dela. Então, como é que a gente faz para sair desse ciclo, né? Bom, então, primeiro vamos entender que quando isso acontece, você tem um método implícito, tá? Aí, um primeiro exemplo mais simples possível de método implícito poderia ser este daqui, que é o método conhecido como método de Euler implícito. Então, se você olha para esta equação aqui, ó, você vai reconhecer que ela é a mesma equação do método de Euler usual. A diferença está na forma como eu calculo o K1 aqui. Olha, quando a gente calcula o K1 nesse método, olha como é que fica a equação. Né? O K1 é igual à função f calculada em xn mais h, mais yn, vírgula yn mais h vezes o K1. Quer dizer, eu quero calcular o K1, mas para calcular o K1, eu preciso do K1. Né? Ou, se você preferir enxergar assim, notem, isso aqui é o yn mais 1, então essa quantia aqui é o yn mais 1. Então, se a gente pegar esse K1 e substituir aqui, você vê que fica uma equação do tipo yn mais 1 é igual a yn mais h vezes uma coisa que depende do yn mais 1 de novo. Certo? E a gente gostaria de poder resolver esse tipo de problema, tá? De alguma forma. Ok, antes da gente discutir como é que resolve esse tipo de problema, deixa eu explicar por que a gente estuda esse tipo de problema, né? E por que a gente implementa ele também. Que a principal vantagem dos métodos implícitos, ele está numa melhor estabilidade quando comparados aos métodos explícitos. Então, eles vão ser métodos particularmente interessantes para a gente resolver certos tipos de PVI. Por exemplo, aquele problema do sistema massa-mola, né? O problema do pêndulo, tá? Problemas que nós vimos que sofrem com um problema de estabilidade, ainda que pequeno, né? A gente tem uma instabilidade que vai causando um desvio no estado do sistema ao longo do tempo. E tem um tipo de problema de valor inicial particularmente interessante, que eu não mencionei ainda, que são os chamados PVIs rígidos. E muitos PVIs que a gente gostaria de resolver na prática, eles são PVIs rígidos. Eu não quero entrar em detalhes assim muito técnicos do que são PVIs rígidos, apenas dar uma ideia do que seja.
Eles são PVIs nos quais as diferentes partes dele, quando é um sistema PVI, a gente poderia dizer assim, diferentes equações, né, do sistema, eles trabalham em escalas de tempo. Então, aqui pensando na variável x, por exemplo, como a variável tempo, então essas componentes trabalham em escala de tempos que são muito diferentes umas das outras. E isso, numericamente, é terrível. Muito difícil de resolver mesmo. E para a gente ter uma ideia de onde que vem essa dificuldade, vamos olhar para esse PVI aqui, ó, tá? Que é um PVI rígido. Então, ele é y' igual a menos 10y mais 9 vezes a exponencial de menos x, com a condição inicial y0 igual a zero. A gente resolve exatamente esse PVI, e a solução exata dele é esta. E elevado a menos x, menos 10 vezes elevado a x. Não, menos e elevado a menos x, menos exponencial de menos 10x. Isso que eu quis dizer, tá? Bom, então quando a gente olha para este termo aqui, a gente vê que ele depende diretamente de x. Mas este outro termo, que está subtraindo do primeiro, ele depende de uma escala de grandeza 10 vezes, né, a do termo anterior, certo? Então, essas duas partes da equação, da fórmula, essa parte e essa parte, a gente poderia dizer, elas trabalham em escalas de grandeza diferentes em relação à variável x, certo? E quando a gente calcula o valor dessa expressão, a gente observa que este termo aqui, os valores dele são muito menores em relação a estes valores aqui, certo? E essa diferença vai se tornando maior à medida que o x for aumentando, certo? Quando a gente vai resolver problemas desse tipo, a solução exata, assim, não tem nenhum mistério, a gente calcula ela com facilidade. Mas se a gente não soubesse dessa solução exata e fosse resolver isso aqui numericamente, a gente veria que dá problema. E a gente vai ver isso por meio de exemplo, tá? Antes disso, vamos ver uma aplicação do método de Euler implícito e ver como é que a gente faz para resolver ele usando um PVI que nós já conhecemos, que nós já resolvemos antes, que é esse PVI aqui, y' igual a menos 2y, com a condição inicial y de 0 igual a 1. Nós sabemos que a solução deste PVI é y de x igual a exponencial de menos 2x. Certo? Esta é a solução exata do PVI. Então, agora nós vamos resolver ele usando o método de Euler implícito e nós vamos comparar o resultado com o método de Euler usual e também com a solução exata. Certo? Bom, como nós vimos, o método de Euler implícito, então, ele tem esta equação de iteração e o K1 tem que obedecer esta equação aqui. Certo? Bom, como é que a gente vai fazer para calcular em cada iteração, como nós vamos calcular o K1? Olha, neste exemplo em particular, a gente vai ver que não vai ser difícil de fazê-lo, porque para calcular o K1, a gente tem algumas opções. Por exemplo, olha para essa equação aqui, ó. Ela não se parece com uma equação de ponto fixo? Isso daqui parece com uma coisa assim, K1 igual a φ de K1. Né? Parece que o K1 é o ponto fixo de uma equação de ponto fixo, no qual a função, né, que possui o K1 como ponto fixo é esta função aqui, ó. Função φ de t igual a f de xn mais h, vírgula yn, mais h vezes t. Certo? Então, se eu der um chute inicial para o K1, eu posso usar esta equação aqui como base em um processo iterativo linear, fazendo iterações assim. Começa com um valor inicial, né, para essa variável t, e depois aplica φ sucessivamente, ok? Até que a gente atinja alguma condição de parada, certo? A gente poderia fazer isso. Mas, neste PVI aqui, como é que fica a nossa função φ de t? Olha, a nossa f é assim.
né? Então, se eu puser aqui, no lugar do y, substituir por isto daqui, né, que é yn mais ht, a função φ de t fica assim. Então, a nossa equação de ponto fixo, que é o t igual a φ de t, ela tem essa forma aqui, ó. T igual a menos 2yn menos 2ht. Mas desta equação, a gente isola o t. Então, a gente obtém t igual a essa quantia aqui. Ou seja, este é o valor do ponto fixo, certo? Portanto, esse é o valor do K1 que a gente deve tomar. Então, neste exemplo aqui, a gente consegue resolver essa equação sem nenhum problema. A gente resolve a equação sem precisar de um método numérico, né? E a solução dela é esta daqui, certo? Então, é só usar esses valores de K em cada iteração, certo? E eu fiz isso, coloquei aqui o resultado numa tabelinha. Então, partindo da condição inicial, que é y de 0 igual a 1, né? A gente usa essa formulinha aqui para calcular o K1, tá aqui, certo? E depois a gente faz o quê? Pega o K1 vezes o H, soma com esse para dar este de baixo aqui, certo? A gente pega o K1 vezes H, soma com yn para dar o próximo. Ok? Funciona igualzinho o Euler usual, a diferença está só como a gente calcula o K1. E é claro que no começo, né, isso aqui é a condição inicial, então a diferença entre a condição inicial e a solução exata calculada naquele ponto, né, que é isso que eu estou calculando nessa coluna aqui. Eu estou pegando esses valores aqui e subtraindo deles o y de xn, né? Onde o y é a nossa solução exata, é o y de x igual a e a menos 2x, certo? Então, aqui vai ser a diferença entre o que a gente calculou e o exato, em módulo, tá? Então, é claro que no primeiro passo você usou a condição inicial, então a diferença é zero. Beleza. Mas aí eu fiz isso. Então, isto vezes h, somado com isto, dando isto aqui. Agora, qual é a diferença entre isto e a solução exata? Né? Essa aqui é a diferença. Tá bom? Deu uma casa decimal exata nesse caso aqui. Ok. E como é que a gente faz para prosseguir nesse método? Continua com essa fórmula, né? Calculo o K1 novamente, certo? Usando esse valor, calculo o K1, agora isso vezes H, somado com isso, para dar esse aqui. E assim por diante, certo? Então, quando a gente chegar lá no passo 10, deu este valor aqui, e a gente observa o erro, né, em relação à solução original. É interessante observar, ó, que todos esses erros aqui, eles são aproximadamente de mesma ordem de grandeza, certo? Ok, para a gente ter uma ideia um pouco melhor, vamos pôr lado a lado essas duas soluções que nós encontramos. Essa solução deste lado aqui é o método de Euler simples. Tá? Então, a aplicação do método de Euler simples neste PVI, como a gente se lembra, as soluções não coincidem com a solução real e dava esse erro aqui. O método de Euler implícito ficou diferente, não é a mesma coisa. A gente pode ver que parece que ele tende aqui tendia as estimativas aqui ficavam aquém do resultado correto e essa daqui, as estimativas ficaram além do resultado correto um pouquinho, certo? Bom, é claro que mesmo sendo um método de Euler implícito, a gente não vai esperar muito desse método, né? Porque o método de Euler é simples, realmente é um método grosseiro, mesmo no caso implícito. Mas como a gente pode ver, ele funciona, certo? Com equação implícita também dá certo, tá? Isso é só para a gente ter alguma intuição sobre como é que esse método funciona. Então, só para ficar claro aqui, esse é o método de Euler simples. Tá? E do lado direito aqui é o método de Euler implícito, calculado de acordo com este esquema aqui em cima. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver de novo isso daqui no laboratório. Tá? Vamos ver o problema rígido agora. Como é que ele funciona? Então, vamos resolvê-lo usando o método de Euler implícito. Então,
equação, como nós vimos essa daqui, a condição inicial é esta, né? A equação é esta, a condição inicial é esta. Eu quero resolver isso no intervalo 0,1 com h igual a 0,1. Beleza. Como que é a função f aqui? A função f é esta, certo? E o esquema igual a antes, o yn mais 1 é calculado assim, e os k's vão ser calculados assim, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos substituir isso aqui, tá? Então esse k1 eu vou substituir ele aqui. E esta expressão aqui eu vou substituir por yn mais 1, que é o que ela significa. Então a gente ficaria com uma equação assim, tá? Então o yn mais 1 é o yn mais h vezes o f calculado desse jeito. E o problema aqui é que eu quero calcular yn mais 1, mas para calcular eu preciso dele. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar o seguinte esquema. Tá? Começando do y0, que é a solução inicial, eu vou calcular o y1. Tá? Como é que eu vou calcular o y1? Eu não posso usar essa fórmula, porque quando eu escrever essa fórmula para o y1, ela vai ficar assim. y1 é igual a y0 mais h vezes f de x0 mais h y de 1. Eu não tenho como resolver isso de imediato. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular uma primeira estimativa para este valor y1, que eu não sei ainda qual é, usando o método de Euler melhorado, por exemplo. Tá? Então, eu vou aplicar o método de Euler melhorado. Aí, lembrando, a equação do método de Euler melhorado era assim, né? Yn mais 1 é igual a yn mais h sobre 2, k1 mais k2, k1 era o f de xn yn, e o k2 era o f de xn mais h, yn mais h, k1. Certo? Então, eu vou usar este esquema aqui para calcular uma estimativa para o y1 que viria aqui. Tá? Vamos chamar essa estimativa de y1 de 0. Então, ela é a minha aproximação inicial para esse valor de y1. Ok. Uma vez que eu tenho essa aproximação inicial para o valor do y1, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nesta equação, ó, e eu substituo essa estimativa aqui. Faço essa conta e obtenho um novo valor aqui. Como na equação do ponto fixo, mesma coisa. Certo? Então, eu pego o y1 de j, que é a estimativa que eu tenho, faço essa conta, eu vou obter um novo valor para o y1. E eu vou fazer isso repetidamente. Até quando? Até que o número máximo de iterações, né, seja atingido. A gente tem que sempre botar um limite para a quantidade de iterações, ou até que, por exemplo, essa condição aqui esteja satisfeita. A gente reconhece aqui uma estimativa para o erro relativo, certo? Para algum valor de epsilon razoável. Eu não falei aqui o que seria razoável para o epsilon. Vamos pegar um epsilon bem pequeno, tá? Mas como a gente vai ver, nem vai fazer muita diferença aqui e a gente já vai entender por quê. Tá? Que valor de epsilon que vai ser usado. Ok, então beleza. A primeira coisa que a gente faz é obter o valor do y0, y1 de 0, usando o Euler melhorado. Tá? E o valor que a gente obtém lá do Euler melhorado, eu esqueci de anotar ele aqui, então só um momento que eu vou voltar onde eu escrevi. Onde eu fiz essa conta. Peço desculpas aí, só um momentinho. O valor é o mesmo, o valor 0.4072. Então, isso por Euler melhorado. Ok.
Ok? Bom, então depois, usando esta aproximação inicial do Euler melhorado, eu agora ponho nesta equação aqui para encontrar uma melhor aproximação. Então, o próximo valor para o y1 vai ser o y de zero, que é zero, mais h vezes, aqui está o h, vezes a f calculada em x0 mais h, então a f calculada em 0 mais 0,1, vezes o valor do y1, o último valor do y1 que eu já possuo, que é esse aqui. E quando a gente faz essa conta, como eu estou trabalhando aqui com 4 casas aritméticas exatas apenas, sai o mesmo valor. Certo? Ou seja, eu não consegui melhorar mais ainda. Quer dizer que esse valor já é o valor que deve ser. Tá? Então, eu posso parar de fazer as iterações e adotar este valor aqui como o valor do y1. Certo? Caso não fosse assim, quer dizer, se a diferença entre este valor e este valor aqui não satisfizesse uma condição de parada, como essa daqui, eu continuaria fazendo as iterações, certo? Até atingir o máximo de iterações possível ou até o valor convergir, certo? E é interessante que nem sempre converge. Neste exemplo em particular, vou deixar para vocês experimentarem. Se vocês usarem aqui o método de Euler simples, ao invés do melhorado, então calcula esta aproximação inicial usando Euler simples. Vocês vão obter um certo valor. Com esse valor que o Euler simples vai dar, este processo iterativo aqui, ele não converge. Ele fica girando, 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 mas não tem convergência. Por que isso? Porque esse chute que você deu com o método de Euler simples é um chute muito grosseiro neste problema, certo? Para esta situação. E você está longe do intervalo de convergência. Aí a gente lembra, né? Quando a gente tem processo iterativo para resolver equação, o processo vai convergir desde que a minha aproximação inicial esteja dentro do intervalo de convergência, certo? E neste exemplo aqui que nós temos em mãos, se você fizer a aproximação inicial escolhendo o método de Euler simples, não vai dar convergência. Tá? Então eu precisei usar o melhorado para obter um resultado mais preciso para essa minha solução inicial, para depois conseguir fazer as iterações, certo? Bom, mas agora que eu tenho aqui um valor, né, final para o y1, o que a gente faz? A gente faz o mesmo para calcular o y2. Então, no y2, calculamos o valor do y2 usando, para isso, o método de Euler melhorado, e o valor inicial deu esse aqui, 0,5720. Agora a gente usa a equação do método implícito para tentar melhorar esse valor. Né? Agora o valor do y é este, 0,1 é o h, mais f do xn, agora xn é 1, né? Mais o h, que é 0,1, e o valor, o último valor calculado, e a gente sai dessa equação o mesmo valor. Tá? Então, mais uma vez, não melhorou em relação à aproximação do Euler melhorado. Ok? Mas poderia ser que melhorasse mais ainda aqui. Certo? É coincidência que isso não aconteceu. Tá, então, se eu fizer todas as iterações direitinho, as iterações vão sendo feitas assim, desse jeito que eu falei. O primeiro valor que eu vou por aqui é obtido pelo Euler melhorado. Depois eu faço as iterações, usando a equação implícita, para tentar melhorar ainda mais esse valor. Certo? E aqui está a comparação dos valores obtidos com os valores exatos para este PVI, né? Que, como a gente já observou antes, era exponencial de menos x menos a exponencial de menos 10x, né? Essa era a solução exata aqui. Então, a gente vai obtendo, assim, um pouquinho de erros, mas é interessante observar que aqui os erros parecem estar diminuindo. Tá? Vamos olhar, então, num gráfico o que acontece para este problema se eu aplico nele o método de Euler simples. Olha só, as cruzinhas aqui são o Euler simples.
E a curva em azul é a solução exata deste PVI. Então, como a gente pode ver, o método de Euler já começa dando um chute bem longe da realidade. E é fácil de entender por quê. Afinal de contas, o método de Euler desenha uma reta tangente aqui, né? Por que você veio parar nesse ponto aqui? É por causa da tangente, que aqui é quase vertical, né? Então, quando a gente foi seguindo a tangente, ele jogou a gente nesse lugar, né? Bem longe do que deveria ser. Né? É assim que o método de Euler funciona, ele vai pelas tangentes. Tá bom? Então, dá para entender por que, que a solução deu tudo isso aqui de erro, ao menos no começo. Certo? Ok. Como é que o Euler implícito se comportou neste caso? Um bocado melhor, né? Quando a gente observa aqui, os erros foram visivelmente menores do que estes aqui. Então, no problema rígido, né, esse aqui é um problema rígido, ele apresenta esse problema da rigidez que eu estava comentando antes. Ao menos neste exemplo, a gente se convence que o método de Euler implícito funciona melhor. Ele ainda tem bastante erro, mas olha só, os erros quadráticos aqui é da ordem de 0,15. Né? Os quadráticos era a diferença do valor das cruzinhas para a curva azul, né? A soma de todos os erros, da 0,15. E no caso do Euler implícito, deu 0,037. É uma ordem de magnitude melhor. Certo? Ok. Mas, de novo, é apenas um método, é implícito, mas é apenas um método de Euler. Ele não vai conseguir melhorar muito mais isso, a não ser que a gente diminua o tamanho do passo. Certo? Ok. Agora, neste método anterior, a gente vê um exemplo de uma técnica para resolução de problemas implícitos chamado método previsor corretor. E, de fato, como é que funciona isso? É exatamente o que nós fizemos aqui. Você usa, primeiro, um método explícito, como é o caso do Euler melhorado, para fazer uma previsão do valor. Dá um chute inicial, é a sua previsão de qual deve ser aquele valor. Depois você usa a equação implícita para ir corrigindo sucessivamente essa aproximação. Então você tem um par previsor, corretor, certo? E você alterna esses dois passos, né, ao longo das iterações. Você começa com o previsor, depois você vai fazer alguns passos de corretor, quantos forem necessários, né, até haver a convergência, certo? Então, isso aqui é um primeiro exemplo, então, de um método tipo previsor corretor. E quando que a gente usa esse tipo de estratégia? Né? Praticamente sempre que a gente tiver alguma fórmula implícita, certo? A gente usa o método explícito para fazer a previsão e depois a gente usa a fórmula implícita para fazer sucessivas correções, certo? Beleza. E, como eu falei na aula passada, a gente também tem métodos de Runge-Kutta que são implícitos. Vamos lembrar que o método de Runge-Kutta de R estágios, ele tem uma forma que é deste jeito aqui. Quer dizer, o yn mais 1, ele é o yn mais uma combinação linear aqui de h vezes alguns valores ki a certas constantes ci. Lembrando que essas constantes CI têm que satisfazer a condição de que a soma delas dê 1, certo? Agora, como é que a gente calcula cada KI? A gente usa esta fórmula aqui para calcular os KIs em geral. Né? Então, entra aqui a F, calculada no xn mais H, vezes a soma de certos números A e J. Certo? E aqui tem um errinho. O índice aqui não é J, o índice aqui é I. Perdão, não é I, é J. Tá? E aqui também o índice é J. Tá? Para cada I, você soma nos J's. O que significa isso? Se você colocar esses números A e J numa matriz, né? Recolhe eles numa matriz A e J. Ela vai ficar uma matriz de tamanho R por R. Né? E o que significa fazer essa soma aqui?
Você está mantendo o índice fixo e está variando o índice J, que é das colunas. Então, isto aqui, ó, soma os elementos de uma linha dessa matriz, certo? E esta outra soma aqui, ela está multiplicando a iésima linha da matriz por um vetor cujas componentes são os KJs, certo? Então, a gente percebe, assim, que este método, ele vai ser implícito exatamente quando esta matriz, que contém esses números, ela não for estritamente triangular inferior. Okay? Quer dizer, se ela tiver alguma coisa na diagonal principal ou acima dela, significa que vai aparecer do lado direito das equações valores de K que ainda não são conhecidos, certo? Então, aí nós vamos ter um problema implícito para resolver, tá bom? Vamos ver alguns exemplos de Runge-Kuttas explícitos e implícitos, para a gente ter uma ideia. Então, vejamos. Se a gente pegar a matriz A, esta matriz aqui, né? Então, o A11 é 0, A12 é 0, A21 é 1 e o A22 é 0. E os Cs, C1 é 1 meio, C2 é 1 meio. Bom, quando a gente substitui nas equações aqui de cima do Runge-Kutta, vai dar o seguinte, o yn mais 1 é o yn mais h vezes 1 meio de K1 mais 1 meio de K2, certo? Agora, como é que fica a fórmula para o K1? Você pega essa matriz aqui e multiplica por K1, K2, certo? A primeira componente te dá o K1. Quando a gente faz isso, a gente vê que o K1 é isto, né? É o próprio f de xn, yn, e o K2 é o f de xn mais h, né? Vejam, aqui apareceu a somatória dos elementos na segunda linha da matriz, a somatória dá 1, né? Para esta linha aqui, tá? Então, por isso que aqui aparece 1, e aqui seria uma vez o K1 mais 0 vezes um K2, certo? Então, K2 não aparece do lado direito nessas equações. Agora, quando a gente olha para este esquema aqui, a gente reconhece imediatamente que se trata do método de Euler melhorado, certo? São exatamente as equações do Euler melhorado. Então, ele corresponde a um Runge-Kutta, onde a matriz A é desse jeito e o vetor C é desse jeito aqui, certo? Isso era o Euler melhorado. Se a gente pegar esta matriz agora, uma matriz 4 por 4, tá? Então, notem que ó, na diagonal principal tem zeros e acima da diagonal principal também tem zeros. Então, esse método vai ser explícito, certo? Não vai aparecer quantias indeterminadas ainda no lado direito das equações. E o vetor C vai ser 1 sexto, 2 sextos, 2 sextos, 1 sexto. Quer dizer, a soma desses números aqui, a gente pode ver que dá 1. Escreve as equações. O yn mais 1 vai ser o yn mais h sobre 6 vezes k1 mais... Eu escrevi certo isso? Aqui seria 2, né? É 2, eu escrevi 3. Aqui é 2 e aqui é 2 também. Isso. Então, as equações ficam assim. H sobre 6, K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4. Como é que a gente escreve o K1? Para escrever o K1, a gente vai usar essa linha aqui. A soma dos elementos nessa linha dá 0. Por essa razão, aqui fica só o f de xn, quer dizer, não tem a parte que viria a somatória aqui está dando 0. E os elementos que estão multiplicando os k's e que vão entrar aqui no segundo componente também são todos zeros. Então, no cálculo do K1, fica só isso daqui mesmo, certo? E no cálculo do K2, essa linha aqui nos diz que o H que vai entrar vai ser H sobre 2, tá? E do lado direito vai ter yn mais H sobre 2 vezes K1. Né? Então, 1 meio nessa primeira coluna implica a aparição do K1 aqui, certo? Nesta terceira linha, é o cálculo do K3, então vai ser 0 vezes o K1, que vai aparecer, 1 meio do K2, certo? 0 K3, 0 K4.
e o valor do H que vem multiplicando é a soma de todos os números, vai ser 1/2. E por fim, a última linha diz que o K4 vai ser o F de, quanto que é a soma dos números? Dá 1. Então, por isso que vem 1 aqui. E aparece só o 1 na coluna do K3, então aparece só o K3 aqui. Beleza, isso nós já reconhecemos também como sendo um método de Runge-Kutta de quarta ordem explícito, certo? Então vocês já entenderam como é que essa coisa aqui funciona, certo? Ó, se a matriz é triangular matriz estritamente triangular inferior, quer dizer, essa parte da matriz aqui só tem 0. Essa parte da matriz só tem 0. O método é explícito porque as equações dos Ks não vão envolver quantias que não são conhecidas, ou não podem ser calculadas em sequência. Como acontece aqui, eu consigo calcular primeiro o K1, aí eu uso o K1 para calcular o K2 e assim por diante, certo? Então, do lado direito aqui não aparecem quantias desconhecidas. Muito bem. Mas e se eu pegar agora essa matriz aqui, a matriz A, que contém só um elemento igual a 1, quer dizer, ela só tem o A11 e o A11 é igual a 1. E C igual a 1 também. Quando eu escrevo as equações, bom, como C é igual a 1, isso aqui vai ficar yn mais 1 igual a yn mais h vezes o K1. E como é que fica a equação do K1? Bom, K1 vai ser o f de xn, a soma dos números da 1, então, por isso que aparece 1 aqui, xn mais h, mais o yn mais h vezes o próprio K1. Certo? Sim, porque essa matriz aqui, que tem um elemento só, não é uma matriz estritamente triangular inferior, certo? Ela tem 1 na diagonal principal. Então aparece a grandeza K1, que é desconhecida. Mas a gente reconhece esse método aqui como sendo o método de Euler implícito. Então veja, o método de Runge-Kutta, o método de Euler implícito, é um método de Runge-Kutta implícito também, certo? Onde a matriz de coeficientes é essa daqui e a matriz C é essa daqui. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês um que é diferente desses. Olha, vamos pegar essa matriz aqui. A matriz A, onde aqui aparece 1/4, aqui é 1/4 menos raiz de 3 sobre 6, 1/4 mais raiz de 3 sobre 6, 1/4. E o vetor C, 1/2, 1/2. Então, escrevendo as equações, né, fica assim, yn mais 1 é yn mais h sobre 2, K1 mais K2. Porque aqui eu tenho 1/2 e 1/2. Agora, como fica a equação do K1? Eu vou ter que usar a primeira linha aqui para escrever a equação do K1. Então, soma esses dois números, somando esses dois números dá 1/2 menos raiz de 3 sobre 6. Então, vai ficar f calculado em xn mais h vezes essa soma, vírgula, o yn. Agora, o yn, como é que ele vai ser calculado? O que eu devo somar nele? Eu devo somar 1/4 do K1 e esse número aqui vezes o K2, certo? Que é o que está acontecendo aqui. Então, notem que já no cálculo do K1 aparecem duas quantias desconhecidas. O próprio K1 e o K2 aparecem. E essas duas quantias são desconhecidas, certo? E na equação do K2, que vem da segunda linha? Semelhante, né? Só que agora o K1 vem multiplicado por este número e o K2 por esse número. Então, na equação do K2 também aparecem as duas quantias desconhecidas. E aí, como é que a gente resolve um PVI deste tipo aqui? Nenhum problema, a gente aplica a mesma estratégia que a gente aplicou no Euler implícito. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai resolver estas equações aqui, ó. Você vai olhar para essas equações como um sistema de equações não lineares nas variáveis K1 e K2. E nós temos um método para resolver sistemas de equações não lineares. Por exemplo, o método de Newton-Raphson. Certo? Então, a gente poderia usar o método de Newton-Raphson aqui para resolver esse sistema de equações. Bastando que eu tenha um chute inicial para K1 e K2. Né? A gente precisaria de um chute inicial. Okay? Vamos devagar. Eu já chego no chute. Só deixa eu dizer o seguinte, só deixa eu identificar quem é esse bicho aqui. Este método é um método chamado método de Gauss-Legendre.
E por que que ele recebe esse nome? Porque é de onde vieram esses números aqui. Tá? Esses números que a gente encontrou para pôr na matriz, eles foram obtidos pegando o PVI e integrando o PVI. Então, eu tenho a equação do PVI, que é y' igual a f de x e y de x, né? Então, se eu fizer a integral dos dois lados no intervalo de 0 até h, do lado esquerdo, você está integrando a derivada. Então, vai dar o y calculado aqui menos o y calculado aqui. Ou seja, é o y de h menos y de 0. E do lado direito, o que você faz? Deste lado aqui, a gente pode utilizar integração de Gauss-Legendre, tá? Para calcularmos este lado. E quando a gente faz isso, é daí que surgem esses valores. Tá? Por exemplo, usando quadratura gaussiana de 2 pontos. Então, como eu observei, essas duas equações aqui em conjunto, elas formam um sistema de equações. Né? E nós podemos resolvê-las pelo método de Newton-Raphson. Agora, nós lembramos lá de trás que a aplicação do método de Newton-Raphson para sistemas de equações não lineares, ele requer o conhecimento da jacobiana. Então, para a gente poder aplicar este método de Gauss-Legendre, não basta saber a função f que vai aparecer aqui, eu preciso conhecer a jacobiana dela também. Tá? Essa é uma pequena desvantagem que esse método tem, que ela requer pelo menos o cálculo da jacobiana. Tá? Para eu poder fazer as iterações e resolver o sistema usando Newton-Raphson, certo? Ok, então vamos lá agora no Google Colab, onde nós vamos examinar essas implementações que eu já fiz de antemão, né? Porque se a gente fosse escrever do zero aqui, iríamos demorar muito tempo. Então eu vou pausar essa apresentação, vamos alternar para a nossa planilha no Google Colab, e eu vou explicar para vocês a implementação desses métodos, tá? Aqui. Beleza. Todos podem ver a janela. Dá para ver sim, professor. Tá confortável para vocês? Para mim, sim. Tá. Ok, então vamos ver a implementação. Aqui, eu mantive nessa mesma planilha os métodos que foram implementados nas aulas anteriores. Eles estão aqui e vocês podem ver. Euler, Euler 1, Euler 2, o RK31, RK32, o RK41, o RK42. O Runge-Kutta de quinta ordem eu ainda não consegui fazer funcionar, eu não sei, não tive tempo de mexer nele ainda. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Ele não é importante. E aqui o método de Euler implícito, né? Também chamado de Euler retrógrado, eu estou chamando ele de Euler 3. Tá? Então vamos examinar a implementação dele. Lembrando como é que era a fórmula no Euler, né? No Euler implícito. Então a gente começa calculando o valor do H, que é o espaçamento, né? O I aqui especifica o intervalo, né? Então ele dá dois valores. Como vocês estão vendo esse balãozinho que apareceu aí em cima, dizendo 2 itens? Sim. Tá, então ele está dizendo como é que é um valor típico, né? 0 até 1. Ele especifica o intervalo. Né? O N, ele é o número de pontos que você deseja calcular na sua tabela. E o Y0 é a solução inicial, certo? Então a gente calcula o valor do H, que é o espaçamento, e depois a gente vai construir as duas listas, X e Y. Então elas começam com os valores I de 0, que é o valor, né, da esquerda do intervalo, e o Y de 0 correspondente, né? Tá? Bom, aqui como sempre eu tenho que tomar alguns cuidados porque eu quero usar esse método com decimal e com float. Por isso, na hora de especificar valores, eu quero criar os valores, mas com o mesmo tipo do dado que foi dado. Se você passar dado decimal, eu vou criar variáveis em decimal também aqui dentro.
Então, por isso esse type de h aqui na frente, para fazer com que essa variável epsilon, com este valor, seja do mesmo tipo que o h. Então, se o h calculado aqui for decimal, isso aqui vai ser decimal. Se isso aqui for float, aqui vai ser float também. Bom, beleza. Então, vamos fazer as iterações do método de Euler, implícito. Então, o primeiro passo, vamos usar a parte do método previsor. Então, ele vai fornecer um valor inicial para o y, certo? E eu vou usar o Euler melhorado aqui. Então, eu calculo K1 é o f do x, n, yn, certo? Depois, o K2 é o f de xn mais h, o yn mais h vezes o K1, isso me dá o K2, e a estimativa inicial para o y vai ser o yn mais h vezes K1 mais K2 sobre 2, certo? Então, isso aqui está me dando o valor inicial para o y1. Agora, eu tenho que fazer, dentro dessas iterações aqui, vou fazer outras iterações, que são as iterações do método corretor, nas quais eu vou empregar a equação do Euler implícito, que é essa equação aqui, certo? Então, usando o valor do y1, a gente calcula o lado direito aqui. Então, vai ser o y de n mais h vezes o x de n mais h, vírgula, o último valor encontrado para o y. Faz essa conta, vai te dar a nova aproximação y2. Aqui eu calculo a diferença entre as duas, o erro absoluto. Tá? Copio a nova solução para a antiga, e aí eu testo aqui se o erro absoluto... aqui, na verdade, eu estou testando o erro usando a fórmula adaptativa, né? Aquela que aqui aparece o epsilon, o máximo entre 1 e a norma do y2, que é a solução melhorada. Tá? Então, vocês devem identificar aqui aquela critério de parada adaptativo. Quando é perto do zero, ele vai testar erro absoluto menor que epsilon, e longe do zero ele vai usar o erro relativo, certo? Então, vejam que aqui tem esse for interno, com um certo limite de número de iterações. Eu pus arbitrariamente aqui 100 iterações, não sei nem se é suficiente ou não. Em geral, aqui vão ser feitas poucas iterações, tá? Porque o método de Euler melhorado, ele já vai fornecer uma aproximação inicial muito boa. Então, ele vai fazer apenas algumas iterações a mais para melhorar o valor no final. E quando a gente terminar este laço interno, que são os passos corretores, o valor que sai no final, que é o y1, vai ser o valor que é a solução da equação implícita, certo? E essa vai ser a aproximação que a gente vai usar para pôr na tabela, né? Então, é o que eu estou fazendo aqui, estou guardando na tabela esse valor de y, tá? E o valor de x correspondente a esse y. E assim a tabela vai sendo construída. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam isso? Tá difícil ou deu para entender? Tá dando para pegar a ideia assim, professor. Aqui pensem assim, se fosse o método de Euler melhorado só, é como se você não tivesse essas linhas aqui. Se esse fosse o método de Euler melhorado, essas linhas que eu destaquei não estariam aqui. E o y1 que você calculou já seria o valor que vai para a tabela, certo? Mas como eu tenho as equações implícitas, a equação implícita ainda, eu posso usar ela para tentar melhorar o valor dessa aproximação, que é o que isso daqui está fazendo. Certo? Então tem previsor aqui na frente, depois o corretor. Então, em cada iteração é executado primeiro o previsor, depois alguns passos do corretor. Certo? E assim a tabela vai sendo construída. Ótimo. Agora deixa eu explicar o Gauss-Legendre, que é um pouquinho diferente e um pouquinho mais delicado de explicar, tá? Porque, como eu observei, ele precisa da função f, mas eu preciso dar para ele também a jacobiana, certo? Então, esse daqui, anteriormente, eu passo só a função f, né? E os outros dados.
Esse daqui eu tenho que passar a f, a jacobiana e os outros dados, tá? Vai ter uma pequena diferença agora quando o problema for escalar ou quando ele for vetorial, e eu tenho que me preocupar com isso aqui no começo. Então, quando o problema for escalar, essa minha variável d vai ser igual a 1, e quando o problema for vetorial, essa minha variável d vai ter o tamanho do vetor, né? Então, se você me der um vetor coluna, d vai ter o número de componentes desse vetor coluna, tá? O resto é parecido. Calculo o valor do h, como sempre. Começo com y0, y igual a y0, x é igual ao extremo esquerdo do intervalo. Aqui tem algumas constantes que vão ser usadas no processo, então a gente vê que ó, C1 é 1 meio menos a raiz de 3 sobre 6, C2 vai ser 1 meio mais raiz de 3 sobre 6, e os elementos da matriz A, 1 quarto menos raiz de 3 sobre 6, o A21, 1 quarto mais raiz de 3 sobre 6, e o A22 é 1 quarto. E aqui vocês veem que C1 é esses dois números somados, né? O A11 e o A12 somados. E o C2 é os outros dois números somados. Nossa, está me desconectando muito rápido. Vamos reconectar. Nem fiz nada ainda, ele já me desconectou. Beleza. Então, esses são os valores que vão ser usados dentro das iterações. E esse aqui é o valor do epsilon que eu vou usar para parar as iterações do corretor. Tá? Quando o erro for menor do que esse epsilon, o corretor vai parar. Beleza. Então, a gente começa usando o Euler simples para fazermos a estimativa do K1 e do K2, que vão entrar nesse método aqui, certo? Então, como a gente pode ver aqui por essas linhas, tanto o K1 quanto o K2 estão sendo estimados fazendo um passo do método de Euler simples. Tá? Então, faço um método do Euler simples, eu tenho valor inicial para o K1 e um valor inicial para o K2. Muito bem. Agora que eu tenho esses dois valores iniciais, agora lembrem-se daquele sisteminha que tem o K1 e o K2. Eu tenho que resolver aquele sistema. Então, agora entra o corretor usando aquelas fórmulas, por isso que é o corretor Gauss-Legendre. E o que eu vou empregar para resolver as equações de Gauss-Legendre? São equações não lineares, então eu vou empregar o método de Newton, certo? E basicamente é isso que está acontecendo aqui. Vejamos, rapidamente. Isto daqui é uma estimativa inicial do erro nessa iteração, quer dizer, o valor do K1 menos essa coisa toda aqui. Tá? Isso é uma estimativa do erro nessa iteração para o K1. E eu tenho uma estimativa do erro para o K2 também. Tá? Quando é que eu vou parar? Quando E1 e E2, que são os erros em K1 e K2, forem bem pequenos. Tá? Mas o teste disso está um pouquinho mais abaixo, está aqui. Tá? É que, por conveniência, eu vou precisar desses erros. Se esses erros forem zero, tá? Se esses dois erros forem zero... Bom, primeiro, observem que o que é esse lado aqui, ó, essa equação aqui, o que é? Eu passei o f de x mais c1h, o y, não sei o que lá, vejam, foi passado para o lado esquerdo da equação, certo? Então, isso aqui é a diferença, pegando a primeira das equações lá no método de Gauss-Legendre, ó, isso aqui é a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito. Se essa diferença der zero, significa que você já achou o valor de K1, e a gente pode parar as iterações, tá? Mesma coisa aqui. Se essa diferença for zero, significa que você já achou K2, certo? E pode parar as iterações, tá? Ok. Caso contrário, eu vou ter que chamar o método de Newton para resolver as equações, certo? Então, como é que a gente vai fazer o Newton? Bom, eu coloco aqui os erros E1 e E2 num vetor um pouco maior. Eu coloco também K1 e K2 juntos num vetor só. E agora eu vou testar aqui se o erro relativo, o critério do erro relativo está satisfeito, né? Que é
se a norma desse vetor que contém os erros, ela for menor que o epsilon, né, máximo, vezes o máximo entre 1 e a norma deste outro vetor ED, significa eu já atingi a precisão que eu queria e eu posso parar, certo? Então essa linha está fazendo isso, está testando se o critério de parada da estimativa do erro relativo foi atingido, certo? Eu tenho que pôr tudo num vetor só aqui, porque eu quero testar esses dois valores ao mesmo tempo, né? Os números que estão em E1 e os números que estão em E2. Tanto no caso de E1 e E2 serem escalares, quanto no caso de E1 e E2 serem vetores também. Né? Então eu junto tudo num vetor só, para facilitar o teste aqui depois, certo? Bom, beleza. O que vem em seguida? Vem isso aqui, ó, que é montar o sistema do Newton-Raphson. Tá? Então, o sistema do Newton-Raphson, ele vai fazer a correção desses erros aqui. Então, o sistema Jx igual a B, ele vai ser, o B vai ser os erros, o J vai ser a jacobiana, né? E a solução do sistema é a correção que eu tenho que aplicar no K1 e no K2, certo? Tá, então, primeiro eu calculo a jacobiana para o K1, a jacobiana para o K2, eu monto o sistema com essas matrizes jacobianas, tá? Então, essas linhas aqui estão fazendo isso, estão montando uma matrizona onde entra as duas jacobianas numa mesma matriz, e por fim, eu uso esse comando linalg solve para resolver o sistema linear, onde a matriz A é a matriz construída pelas jacobianas, e o BE aqui é o vetor que contém os erros E1 e E2, certo? A solução que vai sair disso é a variável U, ela contém a correção que eu preciso aplicar no K1 e no K2. Se for vetorial, a metade desse vetor U diz respeito ao K1 e a outra metade diz respeito ao K2. Então é só subtrair do K1 e subtrair do K2. Se o D for igual a 1, o problema é escalar. Então, a primeira componente do U é subtraída do K1 e a segunda componente do U é subtraída do K2, certo? E aí o processo continua, porque aí eu volto aqui, calculo os erros de novo, né? E vai fazendo isso até que esta condição aqui seja satisfeita ou até que o número de iterações chegue ao final, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de, para resolver o sistema, para resolver a EDO, eu estou usando um método que primeiro faz uma previsão dos valores que vão aparecer e depois, dentro, usa equações, um sistema não linear de equações, certo? Que está sendo resolvido pelo método de Newton-Raphson. Então, é uma aplicação interessante de coisas que a gente estudou antes, certo? Então, está aqui uma bela aplicação para Newton-Raphson. E o que a gente gostaria de saber agora é como é que isso vai se comportar na prática. Então, devagar. Uma vez que passou isso, né? Passou o método previsor, passou o método corretor, o valor que vai ser guardado é o yn mais o h vezes k1 mais k2 sobre 2. Né? Como a gente viu, para este método aqui, era esta a fórmula que dá o valor seguinte, certo? Para o y. E aqui o valor seguinte para o x. Beleza. Tá, tendo feito a quantidade, tendo calculado todos os pontos que a gente precisa, retorna o x e o y. Ok, vamos ver essa coisa funcionando agora. Então, aqui vem as mesmas funções de antes, né? Aqui, o teste do método de Euler para este PVI. Y' é igual a alfa vezes y de 0 igual a 1. Aqui eu estou pegando alfa igual a menos 2. São 11 pontos, a condição inicial está aqui, y de 0 igual a 1, e aqui é o intervalo de 0 até 1. Tá? Então, é igual de antes, a gente executa isso, é a mesma figura de antes, beleza. Vamos agora usar o método implícito para resolver este mesmo PVI. Então, para o método de Euler, tudo igual, não precisa de jacobiana aqui, porque ele se vira sem a jacobiana, né? Então, vamos executar o Euler 3, que é o nosso Euler implícito. Né? E aqui está o resultado.
Apenas para comparação, vamos ver como é que ficam os erros. Ó. No método de Euler simples, o erro quadrático total estava dando 0,011 e alguma coisinha. Né? Neste daqui, o método deu 0,085. Quer dizer, uma ordem de grandeza melhor. Tá? Mas ainda assim tem bastante erro. Né? Ok. Aqui são valores que eu usei lá para construir aquela tabelinha. Então vamos passar por eles. Aí, o que vem depois disso é Euler melhorado. Nós já sabemos que faz isto. Euler modificado é isto. Método de série de Taylor é este. Método de Runge-Kutta 31, método de Runge-Kutta 32, método Runge-Kutta 41, método Runge-Kutta 42. E agora a gente vai usar o Gauss-Legendre. Certo? Então vamos ver como é que o Gauss-Legendre vai se virar com esse problema aí. Bom, ele é um problema escalar, ele não é vetorial, porque a minha equação é uma equação de primeira ordem, né? Normal. Mas eu preciso passar a f e preciso passar a jacobiana também. A minha função f é alfa vezes y. E como é que é a jacobiana? É a derivada da f em relação a y, que dá somente o alfa. Então eu vou chamar aquele método Gauss-Legendre usando esta função f, esta função jacobiana aqui, tá? Mesmo intervalo, mesma condição inicial, e vamos ver o que ele vai fazer. Eis aqui o resultado. Nada mal, né? Ele obteve um erro no total da ordem 4,9 vezes 10 a menos 12. Vejamos aqui o Runge-Kutta de ordem 4. O Runge-Kutta de ordem 4 estava dando 2 vezes 10 a menos 8. Ou seja, esse método aqui deu um pau no Runge-Kutta. Certo? Muito melhor para este problema. Certo? Como a gente pode ver aqui. Então é muito bom, né? O método implícito parece ser muito bom, que ele é capaz de fazer. Ele tem um custo computacional mais alto, é lógico, a gente já espera isso, porque lá dentro você vê que a gente vai fazer iterações de resolução de sistema não linear, no qual a gente ainda vai ter que resolver sistema linear para resolver o não linear. Então dá para esperar que isso aí vai custar caro, mas o resultado é muito bom. Certo? Com a mesma quantidade de pontos, a gente obteve uma precisão espetacular. Certo? Vamos ver agora o método de Euler para o PVI rígido, que era aquele PVI de antes. Então, como nós vimos, ele dava este resultado aqui. Certo? Aqui bastante erro no começo, mas depois os erros ficavam menores. Vamos ver agora o mesmo com o Euler implícito. Tá? Então, eu vou chamar o Euler 3 para resolver esse mesmo PVI. Um bocado melhor, como nós já tínhamos visto antes. Certo? Agora, já que nós estamos com a mão na massa, vamos ver como é que o Gauss-Legendre se vira com esse PVI. O único problema é que eu tenho que passar a f e a jacobiana, mas a jacobiana aqui é fácil, né? Que é a derivada da f em relação a y, e a derivada da f, que é isso aqui, né? Essa é a f, a derivada é menos 10, simplesmente. Então, vamos chamar Gauss-Legendre, e aqui está o resultado do Gauss-Legendre, uma vez mais, espetacularmente bem. Né? Mesmo para um problema rígido. Certo? Muito bom o resultado. Depois vem série de Taylor, nós já vimos, série de Taylor para esse PVI aqui. Euler modificado, Runge-Kutta, esse daqui nós já fizemos. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui. Isso. Resolver esse mesmo PVI aqui, que é aquele PVI y' igual a menos 2xy, y de 0 igual a 1. Vamos ver como é que o Gauss-Legendre se vira com esse. Também foi muito bom, deu erro total da ordem 3,5 vezes 10 a menos 12 neste PVI. Mas como que deu o Runge-Kutta? O Runge-Kutta é 1,19 vezes 10 a menos 11. E o outro Runge-Kutta? 3,89 vezes 10 a menos 12. Quer dizer que este Runge-Kutta 41 aqui, ele se comportou parecido com o Gauss-Legendre, para este problema em particular. Certo? Então, pensando que esse daqui tem um custo computacional mais elevado, acho que o Runge-Kutta 41 ganhou aqui, né?
certo? Então, não é sempre que vai ser vantajoso usar um método implícito, né? A gente vai usar esses métodos implícitos, tipicamente, quando for necessário, a gente precisar de uma estabilidade melhor, por exemplo. Sistema PVI. Isso era aquele sistema PVI com duas equações, né? Y' y', y2, y2' y1 mais elevado a x. Lembrando que isso aqui veio de uma equação diferencial de segunda ordem, né? Cuja solução era essa aqui, exponencial de x vezes 1 mais 2x, mais 3 vezes exponencial de menos x, tudo isso dividido por 4. Certo? Então, vamos calcular isso com método de Euler. Deu bastante erro. Vamos ver, método de Euler melhorado. Bem melhor mesmo. Método de Euler, o que eu resultei? Modificado. Isso a gente já tinha feito. Runge-Kutta de ordem 4, Runge-Kutta de ordem 4. E agora vamos ver o Gauss-Legendre para esse problema aqui. Então, aqui, como é um sistema PVI, agora as quantias são vetoriais, então a minha F sendo essa daqui, como é que fica a jacobiana? É uma matriz, a matriz agora, a jacobiana é uma matriz. Na primeira linha é a derivada da primeira função que aparece aqui, em relação a y1 e y2. Então, em relação a y1, que aqui é representado por y0 e y1, né? Então, o y de 0 seria o y1. Derivando isso aqui em relação ao y de 0 dá 0, em relação ao y de 1 dá 1. E derivando a segunda equação em relação ao y de 0 dá 1, e em relação ao y1 dá 0. Então, a jacobiana é simplesmente a matriz 0, 1, 1, 0. E vamos executar o Gauss-Legendre. E aí a gente vê, mais uma vez, espetacularmente bem, 8,6 vezes 10 a menos 13 o erro. É melhor que Runge-Kutta aqui, neste PVI. Ótimo. Vamos voltar para o nosso pêndulo simples. O que eu quero fazer agora no pêndulo simples, primeiro, vamos resolver o pêndulo simples usando o nosso Euler 3, que é o Euler implícito, e ver o que acontece. E deu esse problema aqui. Então, ele começa a fazer as oscilações, mas as oscilações vão diminuindo de amplitude até parar. Quer dizer, a energia total do sistema cai lá para 0. Tá? Ou seja, este problema não dá para resolver muito bem, mesmo com o método de Euler implícito. Quer dizer, esse método aqui, ele não tem estabilidade suficiente para tratar o pêndulo simples. Certo? Bom, vamos para o Runge-Kutta 41. Executando o Runge-Kutta 41, nós já tínhamos visto isso, né? Sim, ele oscila muito bem, mas quando a gente olha para a energia do sistema, a gente vê que ela vai diminuindo gradativamente ao longo do tempo. Ela está diminuindo, 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 pouquinho, mas está, né? E a gente espera que uma hora a energia não é conservada. Então a energia tende a 0. Ótimo, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos resolver com Gauss-Legendre e ver se ele tem uma estabilidade melhor. Só que aqui eu preciso da f da jacobiana mais uma vez, né? Então a f sendo esta função aqui, vejam, a derivada desta função em relação à primeira variável dá 0, a derivada desta função em relação à segunda variável dá 1, a derivada desta função aqui em relação à primeira variável vai dar isto aqui, né? G cosseno da variável sobre L, e a derivada desta função em relação à segunda variável dá 0. Então, isso dá essa matriz, 0, 1, essa coisa aqui, 0. Tá? Isso é a jacobiana. E agora vamos chamar o Gauss-Legendre, então, com essa f e essa jacobiana e ver o que acontece. E aqui o resultado. Tá? Então, a gente tem as oscilações, como esperado. Tá? Mas olhem a diferença que fez na energia total do sistema. Vocês estão percebendo isso, gente? Sim.
A energia ela não é conservada o tempo inteiro, ela dá umas oscilações lá no meio. Mas você percebe, ó, que não está caindo. Quer dizer, na média, né? Na média, o que é que está acontecendo? Com esse método de Gauss-Legendre, nós estamos resolvendo o pêndulo simples exatamente, sem perder a energia total do sistema, ela está sendo conservada. Então, essa solução que nós obtivemos aqui, ela é precisa. Okay? Ela corresponde fielmente à realidade. Você pode deixar essa coisa oscilar, 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 ad infinitum, e ela não vai perder a energia. Certo? Então, o nosso pêndulo pode oscilar para sempre aqui, sem problema. Viram a diferença? Professor, e nesse caso aí do gráfico que está em azul, essa parte de mínimo dessas curvas aí agora estão todas alinhadas ou ainda assim Estão alinhadas. não alinhadas? Aqui não perde amplitude. Certo. Porque pensa bem, se você estivesse perdendo a amplitude, o que significa isso? Você estaria perdendo energia. Certo? Sim, certo. A energia total do sistema estaria sendo perdida. A cinética e a potencial. A amplitude diminuindo significa que a energia potencial está diminuindo também, né? Certo? Que a energia potencial é dada pela altura que o pêndulo chega. Então, se a amplitude diminuiu, é porque o pêndulo não chegou na altura que ele estava chegando antes. Então, perdeu um pouco de energia potencial. E, além disso, ele não vai chegar com a mesma velocidade, perde um pouco de energia cinética também. Então, por isso que a energia ia caindo. Aqui, a gente vê que a energia não está sendo perdida. Quer dizer, esse método ele está conservando a energia do sistema e, portanto, essa solução aqui é bastante fiel. Certo, beleza. Certo? Então, por isso vale a pena a gente estudar esse tipo de métodos, né? Tem algumas situações físicas nas quais alguma quantia é conservada e métodos desse tipo aqui, eles preservam essas quantias, então eles produzem soluções estáveis né, a longo prazo. Então, tipicamente a gente poderia usar esse tipo de integrador para estudar movimento planetário, por exemplo, né? E assim por diante. Possivelmente, dependendo do número de planetas e tal, a gente teria que usar um método de ordem um pouco mais elevada. Aqui o método é de quarta ordem, né? Que é para este problema aqui ele é suficiente. Vamos fazer o seguinte agora, vamos ver o pêndulo duplo usando essa mesma formulação. Deixa eu apagar essas linhas aqui, que são as linhas antigas. Então, aqui a gente tem a formulação do pêndulo duplo, a função f do pêndulo duplo, eu reescrevi ela para ficar de uma forma na qual algumas quantias são calculadas uma vez só e depois elas são usadas, né? Então, aqui a primeira componente é θ1, a segunda componente θ2, a terceira componente é o ômega 1 e a quarta componente é o ômega 2, certo? Então, lembrando como é que era a fórmula. Com o auxílio de um programa de computação algébrica, eu peguei essas fórmulas aqui, que definem a função f, tá? E eu calculei a jacobiana, que deu essa matrizona aqui, ó, bem grandona. Tá? Então, eu usei um software de computação algébrica para eu fazer essa conta, não fiz ela na mão, não. Porque eu queria que ela ficasse certa, né? Eu não tinha tempo de mexer muito com isso aqui, não. Tá? Mas, basicamente, o que está feito aqui é derivada em relação à primeira variável, derivada em relação à primeira função, derivada em relação a θ1, θ2, ômega 1, ômega 2. θ1, θ2, ômega 1, ômega 2, assim por diante. São todas as derivadas das funções envolvidas, dá uma matriz 4x4 aqui, certo? E essa é a jacobiana. Ok, eu criei uma função que calcula a energia cinética das duas massinhas. A da primeira massinha é tranquilo, é mv ao quadrado sobre 2, e aqui o v ao quadrado é o comprimento do braço vezes a velocidade angular, é a velocidade v. Tá? Então, a m1 vezes a velocidade dela ao quadrado, dividido por 2.
A segunda massinha é um pouquinho mais complicada, a energia cinética dela, porque ela está presa na primeira, né? Mas é assim que calcula a energia cinética da segunda massinha. Depois, a energia potencial da primeira massinha, que é a altura dela em relação ao chão, e aqui a energia potencial da segunda massinha, dada pela altura da segunda massinha em relação ao chão, e ela é calculada assim. Então, a energia total do sistema vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Então, nós vamos calcular a solução por Gauss-Legendre, e depois, no fim, a gente vai plotar aqui um gráfico, ó, com a energia, né, do sistema para cada instante de tempo t, certo? Usando essas duas funções, usando essa função energia total aqui, para ver o que acontece, tá? Então, vamos executar. Okay, agora ficou um pouquinho mais demorado, porque o Gauss-Legendre é mais custoso, né? Então, ele vai calcular para a gente a solução, isto. Então, duas coisas ele calculou aqui e já plotamos o resultado para a gente. Então, aqui em azul, a gente tem o movimento da massinha da primeira massa. E em vermelho, nós temos o movimento da segunda massa, que está presa na primeira. E o fato do ângulo, a posição angular dela variar assim de menos 2.000 até 2.000 é porque tem hora que ela dá a volta, uma vez, duas vezes, três vezes, né, para o mesmo lado, ou às vezes ela volta para o lado oposto. Então, a posição angular dela, a gente tem que entender módulo 360 graus, né? Tá? Ela está desenhada aqui de forma corrida, mas é módulo 360. Então, em vermelho é a segunda massinha. E aqui é a energia total do sistema. Tá? Como a gente pode perceber, não está sendo conservada 100%. Mas olha só, na média, né, se a gente for tomar uma média aqui, parece que a energia total está sendo conservada também. Tá? Talvez a gente tivesse que usar um método de ordem um pouquinho maior aqui neste problema, para poder termos uma certeza maior. Mas isso aqui é muito melhor do que o que a gente obtém com Runge-Kutta, né? Que a gente observa que a energia, na média, ela está sendo conservada. Aqui tem uma tendência a diminuir, ela aumentou, caiu de novo, aqui parece que ela está aumentando outra vez. Então dá a impressão que a energia vai ficar oscilando. Mas vejam, são oscilações bem pequenas, né, de 41 até 41,25. Né, 0,25 de oscilação na energia é bem pouco, certo? E agora a gente vai plotar a solução e vamos ver a animação dessa solução do pêndulo. Essa animação agora é a calculada com Gauss-Legendre, então ela é mais exata do que a gente obteve com Runge-Kutta. A gente pode ter um pouco mais de confiança de que o pêndulo está fazendo agora é o que ele faria na realidade. Professor, é por isso então que aquele gráfico que estava um pouquinho acima estava um pouco mais preenchido em vermelho? Isso, é porque o que está acontecendo aqui neste outro gráfico, né? Neste outro gráfico são as posições da massa, x, posição x e y. A massa 1, ela fica, só vai e vem, né? Isso aqui seria, na verdade, arco de circunferência, que está fora, tá desenhado fora da escala aqui. Parece que é uma elipse, mas não é. Seria um arco de circunferência aqui. Certo? Certo. E a primeira massa só faz isso, ela só vai e volta, mas tem hora que ela vai até a metade do caminho, depois ela volta, e ela vai de novo para frente. Mas ela percorre sempre, fica sempre dentro dessa curva aí. A E segunda aquela massinha, outra tá rabiscando aí por dentro, né? ela já vai fazendo uma coisa doida aqui, né? Parece que ela vai preenchendo o espaço todo, né? Certo. Se a gente deixar isso aqui rodar ad infinitum, ela deve preencher completamente essa região aqui. Agora, você me pergunta, será que vai repetir? Em algum momento ela vai voltar ao estado inicial? Não sei. Acho que é difícil de dizer para este caso aqui, né? Tá, mas a impressão que dá é que não vai repetir nunca isso. Beleza.
E aí o movimento do pêndulo está lá. Okay? Então, essa aqui, se você colocar lado a lado essa solução com a do Runge-Kutta, dá para perceber que em algum momento as duas são diferentes. Em algum momento o Runge-Kutta diverge desse daqui. Certo? Vou deixar para vocês experimentarem vocês mesmos, pondo lado a lado depois os filminhos para ver que dá diferença. Ok? Porém, essa animação aqui, como foi usado um integrador implícito, que conserva, ou pelo menos mais ou menos conserva energia, a gente tem uma confiança maior neste, de que ele está reproduzindo com mais fidelidade a realidade. Certo? Essa simulação é mais real. Tranquilo? Tudo bem, professor. Ok, e essa classe de métodos ao qual o Gauss-Legendre pertence, para referência de vocês na literatura, vocês vão encontrar isso como métodos simpléticos. Sempre que vocês ouvirem falar de método simplético, é um método que preserva algum tipo de quantia, geralmente uma quantia geométrica. Tá? Daí a palavra simplética. Mas a geometria a que ele se refere não é necessariamente a geometria do problema. No caso do pêndulo, a posição das massas, coisas assim. É uma geometria num outro espaço que representa os estados do sistema, chamado espaço de fase. Tá? Vocês vão aprender mais sobre isso quando estudarem equações diferenciais. É no espaço de fase que tem alguma característica geométrica que é preservada pelos métodos simpléticos. Tá? E é isso, pessoal. Então, com isso daqui, eu termino o que a gente tinha para ensinar para vocês nessa disciplina. Perguntas? Professor, eu e a Stephanie estavam com um pouco de dúvida sobre a questão do trabalho. Aí eu não sei se você quer perguntar Tá. agora ou deixa mais para o final. Não, vamos fazer o seguinte, vamos parar a gravação, terminamos por aqui, Tá, e perfeito. aí a gente tira as dúvidas, tá bom? Tá ótimo. Então eu vou parar a gravação.